Nessa noite, é mais uma oportunidade que o Senhor nos concede. Tem tanta alma nesse exato momento queimando num fogo chamado inferno, onde a Bíblia diz que o fogo nunca apaga, o bicho nunca morre. Tais pessoas que tiveram as mesmas oportunidades que nós, mas infelizmente nesse exato momento estão chorando, estão se lamentando, porque partiram sem a salvação, porque partiram sem o arrependimento, porque partiram sem uma aliança com Deus. Amém? Então vamos agradecer a Deus por essa rica oportunidade, porque nada é por acaso. Se eu e você estamos aqui nessa noite, foi porque Deus nos trouxe aqui nesse lugar, porque Ele quer falar conosco, porque ainda há esperança para mim e para você. Os que confiam no Senhor serão como o monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Então, se tem algo que tem te afligido, se tem algo que tem, aleluia, te angustiado, entrega na mão do Senhor e confia, que no exato momento, no tempo certo, Deus fará no tempo certo acontecer. A Bíblia diz no livro de Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1 em diante, que é um tempo determinado para todas as coisas. Então, se há um tempo de nascer, há um tempo de morrer, há um tempo de chorar, há um tempo de se alegrar, há um tempo de plantar, há um tempo de colher, há um tempo de chuva, há um tempo de sol, ou seja, há um tempo para todas as coisas. Há um tempo, aleluia, da gente entrar no deserto, mas há também um tempo de sair, que nós viemos esperar no nosso Senhor, que nós viemos esperar no nosso Deus, porque Ele é fiel. Aquele que prometeu é fiel para cumprir. As palmas, louva o nome do Senhor Jesus. Aleluia, glória a Deus. Amém. Eu quero a participação dos irmãos. Amém. É um culto, é um ensino sobre a segunda volta de Cristo. É um tema muito, vamos falar, que abrange muita coisa, e um tema muito sério, porque quando falamos da palavra de Deus, é um livro espiritual, e como eu não sei se os irmãos lembram no último ensino que eu dei sobre o anticristo, a besta lá em cima, a Bíblia é um livro que tem que ser revelado, que hoje em dia pessoas se formam em faculdade de teologia para pregar. Hoje em dia as pessoas não são forjadas, aleluia, na olaria de Deus. As pessoas fazem um curso e viram pastor. As pessoas hoje estudam arqueologia, estudam história, estudam teologia, estudam psicologia, estudam neurociência para pregar a palavra de Deus. E entendemos que não é isso que discerne as Santas Escrituras. As Santas Escrituras se discernem quando nascemos dentro de nós um novo homem, quando obedecemos princípios, quando obedecemos ordens, mandamentos cujo qual Jesus nos concedeu. Aleluias. A palavra de Deus diz que aquele que é nascido do Espírito anda em Espírito. Deus é Espírito, e é necessário que aquele que o serve, aquele que adora, adore em Espírito e adore em verdade. E é isso, aleluia, que causa diferença. Esse livro que é espiritual, é necessário que nós venhamos andar em Espírito. Aleluia. A Bíblia diz que aquele que é espiritual, ele discerne espiritualmente. Aleluia. E ninguém discerne ele. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Glória a Deus. Então a Bíblia é um livro espiritual, que se a gente não jejuar, se a gente não orar, se a gente não sofrer pelo nome do Senhor Jesus, não tem como Ele se revelar a nós, não tem como se operar. Como eu disse aquele dia no livro de Apocalipse, como eu falava da besta, ali fala sobre besta, fala sobre 10 cabeças, sobre 10 ou 12 chifres, se eu não me engano, E ali, se nós não tivermos discernimento espiritual, nós não vamos conseguir entender. Se nós não buscar a revelação divina, nós não vamos conseguir entender a Bíblia, porque a Bíblia é um livro espiritual e tem que ser revelado dos altos céus. Amém? Então eu queria que vocês abrissem o livro de Mateus, capítulo 24. Esse vai ser o texto base. Aquele que quiser estar anotando, seja na anotação no celular, seja no papel, os capítulos, os versículos, para estar estudando em casa. Eu creio que não dá para estar trazendo o ensino somente em um culto, mas eu creio que vai dar para aprender bastante nessa noite. Amém? Amém? Quem quer aprender com o Senhor Jesus? É sobre a segunda vinda de Cristo. Mateus capítulo 24, versículo 1. Esse vai ser o texto base para a gente estar estudando. E quando Jesus ia saindo do templo,
Aleluias. Jesus manda dizer para a igreja: se prepara, pois a vinda do anticristo vem aí. A grande tribulação vem aí. É tempo de se despertar. O Senhor está nos despertando enquanto há tempo. Amém? E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: dize-nos quando serão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. E Jesus, aleluia, verso 4, responderam, disse-lhes: acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mistério. É mistério que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Então vos hão de entregar para serdes atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Nesse tempo muitos serão escandalizados, e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, aleluia, o amor de muitos se esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunha a todas as gentes, e então virá o fim. Amém? Só até aqui, pode deixar sua Bíblia aberta. Aleluias. Estamos falando agora sobre a segunda vinda de Cristo. E quando falamos sobre a segunda vinda de Cristo, é necessário nós entender que hoje existem vários ensinamentos, sobre que a igreja, não vai passar na grande tribulação, a igreja vai passar um pouco, a igreja, Jesus volta. Tem gente que crê que Jesus vai vir buscar a igreja e vai sobrar uma segunda chance, mas vamos examinar as Escrituras, porque devemos seguir a palavra do Senhor. Como eu disse e trouxe dentro da palavra de Deus naquele culto sobre o anticristo, a igreja vai passar sim pela grande tribulação. O próprio Jesus aqui no versículo 15 vai dizer: quando vê a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo. Quem lê entenda, está escrito no livro de Daniel, capítulo 9, versículo 20 em diante, ali já vai começar a dizer que o anticristo, depois que ele firmar a paz, que ele quebrar, ele vai ir ao santuário, em Jerusalém, e vai destruir o santuário, e vai também fazer guerra contra os santos. Somos nós, o povo de Deus. Aleluia. Então, quando Jesus disse isso, que quando essa abominação desoladora estiver no lugar santo, quem lê entenda, versículo 16 vai dizer: então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Ou seja, a igreja vai passar pela grande tribulação, Quem estiver no telhado não desça. Ai das grávidas naquele dia, que haverá uma angústia tão grande que nunca houve na terra e nunca mais e não haverá jamais. Amém? Então a igreja vai passar assim. Não é somente esse versículo, tem mais, mas como nós já trazemos aquele dia, vamos tentar pegar mais a volta de Cristo, porque para a gente não se perder. Quem tiver alguma dúvida ou não entender, pode estar interrogando, que faça pergunta pelo menos dentro do texto, dentro do tema, que é a volta de Cristo. Amém? Para a gente estar, aleluia, esclarecendo, o Espírito Santo trazendo a luz no nosso entendimento. Aleluia. Então vamos lá. Devemos entender também que quando vamos estudar, igual aqui o princípio das dores e a grande tribulação, a volta de Cristo, devemos entender que há 4 evangelhos, que é Mateus, Marcos, Lucas e João. Então não adianta eu pegar somente Mateus 24 e querer trazer para os irmãos. O que der para nós estudar aqui, nós estudamos. O que der para vocês anotar e estudar em casa, estuda em casa. Mas é necessário a gente também examinar Lucas, que vai falar também sobre a grande tribulação, sobre o princípio das dores, sobre a volta de Cristo. Devemos analisar Marcos, devemos analisar os 4 evangelhos. Por quê?
Porque a Bíblia, ela não segue em sequência, igual aqui nós lemos em uma sequência. No livro de Marcos, a sequência vai estar um pouco diferente. Aqui vai falar que o Evangelho foi pregado e então virá o fim. No livro de Marcos, não. Primeiro o Evangelho vai ser pregado no mundo inteiro e depois, aleluia, a igreja começa a ser perseguida. Então, um dia eu estava conversando, eu debatia quando eu era da Assembleia de Deus, com um presbítero. Hoje ele é presbítero, mas ele é formado em teologia, bacharel. E eu falava com ele, a igreja vai passar pela grande tribulação. E eu nem tinha esse entendimento que eu tinha hoje, mas eu já falava pelo Espírito que havia em mim. E ele falava, não, a igreja ela não passa, porque Deus sempre tira o seu povo antes. Infelizmente, nos dias atuais que nós vivemos hoje, o povo sempre vai querer massagear o nosso ego, sempre vai querer massagear o ego do homem, e sempre quer tirar, aleluia, a nossa cabeça. Devemos entender que esse livro, ele foi escrito em lágrimas, em choro. Pessoas foram decapitadas, pessoas foram crucificadas de cabeça para baixo, pessoas foram mortas, decapitadas dentro da prisão, para que hoje nós tivéssemos essa palavra. Então essa palavra não é um livro qualquer, é um livro espiritual e não é um livro qualquer. Então não adianta, como eu falei, a gente querer estudar. É bom a gente ter um conhecimento a mais, sim, mas nós não podemos misturar o mundo espiritual com sabedoria terrena. Eu falei para ele falou assim, na verdade, eu creio, ele falou para mim, que Jesus vai arrebatar a sua igreja antes da grande tribulação, antes do anticristo se levantar. Mas na Bíblia tem versículos que vai dar a entender que Jesus volta antes. Tem versículos, aleluia, que vai dar a entender que Jesus volta durante. E tem versículos que vai dar a entender que Jesus vai voltar depois. Aleluia, estou sofrendo uma retaliação grande. Glória a Deus. Graças a Deus, estamos em guerra, Satanás. Aleluia. Senhor, visita, meu Pai, a vida dessa mulher. Aonde ela estiver, meu Pai, coloca teu anjo lá agora e ministra o livramento de morte. Em nome do Senhor Jesus. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Então, tem versículos que dá a entender que Jesus volta antes, tem versículos que parece que Jesus volta depois, e tem um milênio. Só que é onde eu falo, nós precisamos ter o Espírito Santo, porque o Espírito de Deus nos guiará em toda a verdade. Amém? A Bíblia diz que o Espírito, quando ele vier, ele nos guiará em toda a verdade. Aleluia. Glória a Deus. Então aqui os discípulos não fugiram muito do contexto. Os discípulos, aleluia, glória a Deus, aleluia. Eles chegam no versículo 1 perto de Jesus para mostrar a estrutura do templo, para mostrar a construção do templo, aleluia. E quando eles mostram para Jesus a estrutura do templo, Jesus vira para eles e diz o seguinte: em verdade vos digo que não ficará aqui, por quem quiser acompanhar o texto, aqui não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Quem está entendendo, diga amém. Quando eu lia isso antes, eu entendi o que? Não ficará aqui pedra sobre pedra, está falando da destruição da terra. Ele está falando da destruição do mundo. Eu interpretava dessa forma. Só que não. Quando nós vamos analisar os 4 evangelhos, entendemos que aqui Jesus não vai falar sobre a destruição da terra, ainda não. Ele está falando do templo de Jerusalém, que será assolado, que será destruído. Ele vai dizer assim, não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Tem pessoas que vão dizer que isso já aconteceu no tempo em que Jesus volta e Roma começa a perseguir a igreja, no tempo de Coliseu, que a igreja foi lançada na cova lá para os leões, foram mortos no tempo de Paulo. Ali, depois de um certo tempo, o povo crê que essa profecia já se cumpriu, mas não, porque essa profecia da destruição deste templo vai ser, aleluia, quando
Cristo, quando o anticristo vier, que o anticristo é quem vai destruir Jerusalém, e os que estiverem na Judéia fujam para os montes, né? O anticristo é quem vai destruir. Só que isso eu vou mostrar dentro da palavra de Deus. E presta bem atenção, Jesus vai dizer que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. No versículo 3, aleluia, vai estar dizendo o seguinte: e estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: dize-nos quando acontecerão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. Quem quiser acompanhar aí, aleluia. Vemos que tem 3 perguntas. Aleluia. 3 perguntas, preste bem atenção. Eles vão dizer: dize-nos quando acontecerão essas coisas. E eles vão dar continuidade na frase, ó, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. Ou seja, 3 perguntas. Sim ou não? Sim ou não, igreja? Dize-nos quando acontecerão essas coisas e que sinal haverá da tua vida e do fim do mundo. Espera aí, dize-nos quando acontecerão essas coisas. Que coisas? Que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Jesus quer acabar de dizer: não ficará aqui pedra sobre pedra. Então os discípulos chegam em particular dizendo: dize-nos quando acontecerão essas coisas. E, ou seja, dão continuidade na frase: e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. Aleluia. Aleluia. Satanás está furioso. Aleluia. E Jesus respondendo, então quem entendeu? Se tiver alguma dúvida pode perguntar. Há 3 perguntas, sim ou não? Quando acontecerão essas coisas, que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Então, quando acontecerão pedra sobre pedra que não seja derribada, que vai estar no livro também de Marcos capítulo 3 verso 1 e Lucas capítulo 21, né? Quem quiser anotar esses capítulos, que vai falar sobre a destruição do templo de Jerusalém, né? Que sinal haverá da tua vinda? Ou seja, que é o tema que nós estamos falando, a segunda vinda de Cristo. Porque a primeira vinda foi quando Cristo veio, a segunda ele virá diferente. Amém? E a terceira pergunta: e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do mundo? A consumação do século. Tem tradução que vai estar dizendo do fim dos tempos. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Todos digam glória a Deus. Todos digam graças a Deus. Presta bem atenção, versículo 4. Então Jesus vai começar a responder as 3 perguntas. Aleluia. Satanás é assim. Eu nem estava gripado. Vai dizer assim, acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Então, primeira coisa, primeiro sinal que Jesus começa a responder é sobre a vinda dele, é sobre o tema que nós estamos falando. Presta bem atenção. Acautelai-vos, vigiai, porque muitos vão vir no meu nome, no nome de Jesus, falando eu sou o Cristo. Cristo é o que? O Messias. Eu sou o Messias, eu sou Cristo, e enganarão a muitos. No tempo que nós vivenciamos hoje, 2025, eu não sei se os irmãos já sabem, mas nós já presenciamos isso. Se você olhar no YouTube, tem aquele tal de Henri Cristo, né, que diz ser o anticristo, que disse que ser Cristo, disse ser Jesus. Tem um outro lá na Inglaterra que falou que era Jesus Cristo, e uma multidão começou a largar emprego, largou cidade para seguir a ele. Então, essa profecia que foi escrita há mais de 2000 anos atrás já se cumpriu, e está se cumprindo, porque cada dia mais que passa aparece mais falso pastor, mais falso profeta, mais falsos Cristo. Então, se nós formos entender, aleluia,
Jesus deixou um sinal da sua vinda. Pessoas vão dizer, ou seja, que era ele, mas não era ele. Por que que não é? Porque logo mais para frente, no mesmo capítulo, ele vai dizer que quando ele vier, será num piscar de olhos. Jesus não vai chegar e vai dizer assim: pastor Fernando, eu sou Cristo, vem. Irmã Santa, eu sou Jesus, vem. Jesus não vai voltar assim, igreja. Ele disse assim: ó, vigiai e orai, porque aquele dia será igual relâmpago. Assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Quem está entendendo, diga amém. Jesus não vai vir caminhando na terra, não. Ele vai vir montado num cavalo branco. Em sua coxa vai estar escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E aquele que não estiver preparado não vai subir. E não há segunda chance, porque a Bíblia diz no livro de Mateus capítulo 25 que quando as 5 virgens que guardaram o seu azeite e se casaram com o noivo, que é Cristo, as loucas que ficaram para trás, elas começam a bater na porta. E quando elas batem na porta, pede para Jesus abrir, pede para o noivo abrir. Só que ele vai falar assim: ó, em verdade vos digo que eu não vos conheço, apartai-vos de mim para o fogo eterno. Aleluia. Então há somente uma oportunidade. Então, a volta de Jesus, ele não vai dizer, vai chegar aqui chamando o irmão, chamando a irmã Cláudia, falando: eu sou Cristo, vem. Não. Ele deixou bem claro: vai ser igual ladrão da noite. Tem que estar vigiando. Então nós já sabemos que essa profecia aqui está se cumprindo. Amém? Glória a Deus. Ó, versículo 6. Mas outro sinal, ele vai dizer: e ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mistério, ou seja, é mistério. Tem tradução que vai estar dizendo: é necessário que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Presta bem atenção no que Jesus está dizendo aqui, ó. Nós iremos ouvir falar de guerras, rumores de guerras, mas não vos assusteis, ou seja, não pasmem, não assusta, irmã Santa, porque ainda não é o fim. Estamos vivenciando esses sinais, sim ou não? Sim. Há quanto tempo não vem havendo guerra, rumores de guerra? Há país está aumentando. Vemos Israel sempre em guerra, né? Vemos a Rússia está atacando a Ucrânia. Então há profecias que já vêm se cumprindo há muito tempo. Eu acho que eu já contei aqui uma vez do jovem, do moço, mas acho que já tem mais de 50 anos, em Nova Serrana. Ele falou assim: ó, eu creio em Jesus, né, creio em Deus, mas tem de falar que Jesus está voltando, que terremoto, isso desde a época de Jesus já acontecia guerra. Eu não acredito não, eu até acredito em Deus. Eu falei para ele: mas tem profecia que não se cumpriu, está se cumprindo nos nossos dias atuais. Porque isso aqui, ó, Jesus disse: não assusta, porque é necessário que isso aconteça, mas ainda não é o fim, é o princípio das dores. Quem está entendendo, diga amém. Então, isso vai acontecer, mas ainda não é o fim, igreja. Ainda, aleluias, tem profecias igual o Apocalipse, o rio Eufrates iria se secar, não se secou. Então tem profecias que nós devemos analisar, mas está se secando, que é um rio muito grande, mas está se secando. A vinda do anticristo, a Bíblia diz que Jesus não voltaria antes. O apóstolo Paulo vai dizer, nós lemos aquele dia em 2 Tessalonicenses, que Jesus não voltaria, não se deixa se enganar, antes que venha a apostasia e se revela, se manifesta o filho da perdição, que vai se levantar contra Deus e contra todos aqueles, né, que tem no Deus, contra todo o objeto de adoração. Ele vai querer se sentar na cadeira de Deus e receber, querer ser como Deus, receber adoração, que é a besta do Apocalipse, que é o anticristo, que vai também dizer no livro de Daniel. Aleluia. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Então isso são sinais. Quem está entendendo, diga amém. Mas ainda não é o fim. Aqui Jesus já está falando de novo do fim. Agora, eram 3 perguntas.
quando acontecerão essas coisas, que coisas? Não ficará aqui pedra sobre pedra, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. 3 perguntas. Aqui ele já falou, vai acontecer isso, guerras, rumores de guerra, mas não vos assusteis. É mistério que tudo isso aconteça, mas não é o fim, ainda não chegou no fim. Versículo 7. Portanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, haverá fomes, peste e terremotos em vários lugares, mas verso 8, todas essas coisas são o princípio das dores. Presta bem atenção, igreja. Já vivenciamos isso aqui, sim ou não? Foi escrito essa profecia dita por Cristo há mais de 2000 anos atrás, que nós já estamos vivenciando. Levanta nação contra nação, reino contra reino, fomes em vários países, a gente vê peste, Covid-19, terremoto em vários lugares. Mas no verso 8 ele deixa um mistério que tem que ser revelado. Mas todas essas coisas é o princípio das dores. Eu fui olhar no hebraico, na tradução original, vão encontrar mais próxima da original, aleluia, princípio das angústias e princípios das dores de parto. Amém? Mas de todas as formas, eu creio que na sua Bíblia não vai estar muito diferente. Vai estar princípio das dores. Logo mais à frente nós vamos entrar nesse tema. Se isso tudo, guerra, rumor de guerra, fome e peste, pessoas dizendo que é o Cristo, é o princípio das dores, agora nós vamos entrar na grande tribulação. Amém? Versículo 9. Tudo aquilo era o princípio das dores. Verso 9. Então vos hão de entregar para ser atormentado, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Nesse tempo muitos serão escandalizados, e trair-se uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. Neste mesmo tempo, a igreja. E surgirão muitos falsos profetas, também nós já estamos vivendo, e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Isso é espiritual. Mas aquele, verso 13, mas aquele que perseverar até ao fim será salvo. Tem tradução que vai estar dizendo até o fim. A mais perto do original que eu encontrei, aquele que perseverar até ao fim será salvo. Aleluia. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo em testemunho a todas as gentes, ou seja, em todas as nações, e então virá o fim. Como eu já disse, os 4 evangelhos não vão seguir a mesma sequência. Por isso que é necessário a gente ter o direcionamento e oração para Deus estar nos revelando a palavra do Senhor. Aleluia. As Santas Escrituras. Glória a Deus. Então aqui Jesus responde as 3 perguntas. Vemos aqui, não quero puxar muito fora do texto, para a gente conseguir falar mais, que não ficará aqui pedra sobre pedra, esse não ficará aqui. No livro de Marcos, capítulo 13, versículo 1, fala claramente que quando o evangelho ser pregado, então nós iremos ser entregues à morte, nós iremos ser odiados por todas as gentes. No livro de Lucas, capítulo 21, vai dizer, aqui no Mateus 24:15, está falando quando nós vê a abominação desoladora, que disse o profeta Daniel, quem lhe entenda, tiver no santo, os que estiverem na Judéia fujam para os montes, ou seja, quando o anticristo estiver de frente com Jerusalém, o santuário, o santo dos santos, os que estiverem na Judéia fujam para os montes, ai das grávidas, a perseguição da igreja. Em Lucas capítulo 21 vai estar dizendo assim, e quando ver, aleluia, os exércitos cercando Jerusalém, aleluia, então os que estiverem na Judéia fuja para os montes. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Quando vê, aleluias, o exército cercando Jerusalém, não fala Israel, é Jerusalém, dentro de Israel, então os que estiverem na Judéia fuja para os montes. Os que estiverem no telhado não desça para voltar, peça alguma de roupa. Aleluia, ai das grávidas e das que amamentaram naqueles dias. Ou seja, a perseguição. E ainda fala, ora para que a vossa fuga não seja no inferno. Amém? Se aqueles dias não fosse abreviado, nenhuma carne se salvaria, porque a aflição é muito grande, nunca houve e não haverá jamais.
Aleluia. Então, não ficará aqui pedra sobre pedra, é quando o anticristo vier. Então, para os irmãos confirmar, não deixa de ler em casa Marcos 13, verso 1 e Lucas capítulo 21. Para os irmãos estar entendendo melhor, que quando cercar Jerusalém, Jerusalém vai ser desolada. Glória a Deus. E sobre o fim também, vemos aqui 3 fins. Jesus deixa sinais e vai dizer, ainda não é o fim. Em 3 fins, o segundo, mas aquele que perseverar até ao fim será salvo. E o verso 14, e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunha a todas as nações, e então virá o fim. Ou seja, ele deixa 3 sinais. Amém? Só que hoje também não dá para entrar na dimensão dessa palavra, porque nós vamos falar sobre a segunda vinda do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Mas é bom a gente falar, porque a gente vem entender melhor o texto, até porque um vai revelar o outro. A própria Bíblia interpreta a Bíblia. Aleluias. Então vamos lá. Aleluias. Vemos o que? Jesus vai deixar um sinal. Pessoas vão vir dizendo que é ele, mas não é ele, porque ele não vai vir dessa forma. Ele vai vir como ladrão no piscar de olhos. Aquele que não tiver em constante vigilância vai ficar para trás. Aquele que não guardar o azeite. Aleluia. Ele vai te deixar mais sinais no versículo 6 e vai dizer, é mistério que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Versículo 7, levantar-se a nação contra a nação, reino contra reino, fomes e pestes, terremotos em vários lugares. E agora no verso 8, mas todas essas coisas são o princípio de dores. Que princípio de dores é esse? Alguém sabe me dizer? Princípio de dores? Princípio de dores de parto? A terra começa agora a sentir dores de parto. Começa a sentir dores como uma mulher que está gestante, como uma mulher grávida, que sente dores de parto. E como nós sabemos que é a terra? Porque Jesus deixa os sinais na terra. Terremotos, pestes, fomes, guerras, pessoas dizendo que é o Cristo. Ou seja, os sinais são na terra. Mas todas essas coisas é o que? É o princípio das dores. Então, peraí. Aleluias, glória a Deus. Cai por terra, Satanás. Aleluia, Senhor. Revela o oculto escondido. Fala conosco. Fala com o teu servo te ouve. Não quer falar alguma coisa? Fala com o teu servo. Aleluias. Glória a Deus. Satanás está muito furioso, igreja. Vigia, porque Satanás está doido para pegar com as mãos e cirandar com a nossa vida. Se ele ter essa autoridade, ele vai destruir a nossa vida. Ele vai cirandar. Amém? Aleluia, glória a Deus. Graças a Deus. Então, o que nós vamos vigiar, porque Satanás está furioso. Amém? Eu vejo a fúria do diabo nessa noite para nos destruir. Glória a Deus. Então vamos lá, igreja. Então a terra começa a sentir dores de parto. Então, se Jesus começa a comparar o princípio das dores de parto como uma mulher grávida, então nós devemos comparar agora a terra com uma mulher gestante, sim ou não? Sim ou não? A terra começa a sentir dores de parto. E as dores, quando são o princípio das dores, devemos entender, é a mesma coisa, aleluia, está no versículo 8, quem quiser acompanhar. É a mesma coisa de quando a mulher está no princípio da gravidez, que ela começa aquele momento de enjoo, é o princípio das dores, que é chamado contrações de treinamento. Quem está entendendo, diga amém? Quando a mulher começa a contração de treinamento no início da gravidez, começa a passar muito mal, não é igual minha esposa, a pressão caía muito, né? Tem pessoas que têm uma reação diferente, né? Minha esposa sempre passou muito mal. E, aleluia, devemos comparar a terra com uma mulher, porque a terra está sentindo dores de parto, só que as dores dela é diferente, são terremotos,
São sinais que estão antecedendo e nos mostrando que Cristo está às portas. Jesus disse que aconteceriam esses sinais. É o que eu disse para aquele homem não serrano. Mas é o princípio das dores. É o princípio de dores. E nós já estamos vivenciando isso há muito tempo. Então, peraí. Devemos comparar agora a terra como uma mulher grávida. Então, se a terra está sentindo dores de parto, uma hora ela vai sentir as contrações para o quê? Para ganhar criança, sim ou não? Ela está sentindo o princípio das dores. Então vai ter um momento, Jesus deixa os sinais, falar o princípio das dores. Quando entra na grande tribulação, né? A grande tribulação é que nós vamos considerar a terra como contrações para dar à luz. Ou seja, é um momento que a terra vai sentir. A Bíblia diz, tanto aqui no livro de Mateus como no livro de Daniel, que haverá uma angústia com a qual nunca houve na terra e nunca haverá jamais, porque a angústia é muito grande. É a mesma coisa da mulher quando vai dar à luz, né? Tem o princípio das dores, mas no momento de dar à luz ela sente muitas dores. Muita dor. Quando nós estávamos no Sofia Feldman, do 6º andar, nós escutávamos a mulher lá do 3º andar gritando para o quê? Para dar à luz, né? Para sentindo aquelas dores, aquelas contrações, porque a criança já está às portas, já está nascendo, sim ou não? Os irmãos está entendendo? Se tiver alguma dúvida, pode estar aí perguntando. Aleluia. Então, aleluia, a terra começa a sentir dores de parto, está no princípio das dores e logo vai entrar na grande tribulação, né? Logo vai entrar, aleluia, nas contrações de parto, né? Para ela dar à luz, que vai ser um momento terrível, assim comparado com a mulher, né? Que sente aquelas dores terríveis, assim também a terra vai sentir. Mas devemos entender o que? Se a terra está grávida, se a terra está sentindo dores de parto, é porque ela está gerando algo, sim ou não? Sim ou não? Porque a mulher, quando ela sente os princípios das dores de parto, aleluia, que Jesus disse no versículo 8, quando a mulher está sentindo as dores, é porque ela descobre que ela está gerando algo, sim ou não? Então a terra está gerando algo dentro dela. Mas aí eu pergunto para você nessa noite, o que está sendo gerado na terra? Alguém sabe responder? Aleluia. Glória a Deus. É espiritual, gente. É espiritual. Antes eu costumava dizer igual eu ouvia: a terra está gerando o anticristo. Mas não é. A terra está sentindo princípios das dores de parto. Se ela está sentindo dores de parto, é porque ela está gerando algo. E que algo que ela está gerando um corpo, assim como uma mulher. Ela está gerando, aleluia, um corpo. Ela está gerando alguém. Mas que alguém é esse? Que corpo é esse? Esse corpo é eu e você. Esse corpo que a terra está gerando é o corpo de Cristo, cujo qual Cristo é a cabeça. Quem está entendendo, diga amém. Efésios capítulo 4, para os irmãos entenderem melhor. Vou pegar somente alguns versículos para dar tempo. Resumir é ruim, que é bom a gente contar detalhado, mas eu creio que os irmãos vão entender. Efésios capítulo 4, vamos entrar na parte do corpo. A terra está gerando alguém. A terra está gerando o corpo de Cristo, a igreja do Senhor. Aleluia. Efésios. O irmão que quiser anotar. Só pegando alguns versículos. Efésios capítulo 4, versículo 3 em diante, para pegar melhor. Vamos falar agora um pouco sobre o corpo que está sendo gerado dentro da terra. É como se a terra fosse um ventre, e nós que somos o corpo estamos sendo gerados dentro desse corpo, dentro da terra. Amém? Aleluia. É espiritual e é verdadeiro. Efésios capítulo 4, versículo 2 em diante. Com toda a humildade
humildade, mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Versículo 4. Há um só corpo e um só Espírito, como também foste chamado em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Pelo que diz, subindo ao alto, levou o cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora, isto ele subiu, que é, senão que também antes que tinha descido às partes mais baixas da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para cumprir todas as coisas. Versículo 11. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em toda roda por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com a astúcia enganam fraudulosamente. Verso 15. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Aleluia. Do qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a edificação em amor. Nós, aleluia, resumindo, somos o corpo de Cristo, sim ou não? Somos a igreja. Por isso que nós falamos que a igreja somos nós. Aqui é o templo, né? A Bíblia diz que Deus não vai habitar em templos feitos por mãos de homens, né? Mas sim eternos. Nós fomos feitos do próprio Senhor, né? Do pó da terra. Então vamos lá. A Bíblia diz que eu e você somos a igreja, sim ou não? Iniciou quando? Quando Cristo virou papel e disse: Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aleluia. Dali, na primeira pregação, apóstolo Pedro, e no livro de Atos, capítulo 2 ou 3, se eu não me engano, ganha 3.000 almas na descida do Espírito Santo, e a igreja vai crescendo. Estevão é apedrejado, pessoas são mortas, a igreja é perseguida, e a igreja vai crescendo, o evangelho vai se expandindo. A nova aliança, que é a partir de Cristo, ela vai crescendo. Discípulos vão sofrendo e pregando, e a igreja continua o quê? Crescendo. O evangelho continua expandindo. Nós somos a igreja, e a Bíblia diz que a igreja é o corpo de Cristo, e Cristo é o quê? A cabeça da igreja. Quem está entendendo, sim ou não? Amém? Então, peraí, eu, o pastor Fernando, a irmã Santa, a Cláudia, cada um dos irmãos aqui, nós somos um só corpo, como nós lemos. Há um só corpo, um só Espírito. No capítulo de 1 Coríntios, capítulo 13, se eu não me engano, onde fala do amor, o capítulo 12, onde fala dos dons espirituais, ali também vai falar. Os dons são vários, mas o Espírito é o mesmo que opera em todos. Porque há um só Espírito que o mundo não pode receber, que é o Espírito Santo. Ou seja, eu posso ser, por exemplo, o braço, o pastor Fernando, o cotovelo, a irmã Santa, o joelho, com o qual nós lemos aqui, vocês estudam em casa, versículo 16, 4,16, do qual todo o corpo bem ajustado, ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, ou seja, cada um trabalha, cada um de nós fazemos uma parte muito importante no corpo de Cristo que está na terra, onde Cristo é a cabeça do corpo, Cristo é a cabeça da igreja. Aleluia. No versículo 15 ele disse assim, antes, o apóstolo vai dizer, antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Cristo é a cabeça da igreja. Ou seja, peraí, nós somos um corpo, Jesus é a cabeça da igreja. Sim ou não? Amém. Sim ou não? Quem está entendendo, diga amém.
Não vai dar para buscar todos os capítulos, mas a Bíblia deixa claro. E isso não é simbólico, que é igual eu falei, a Bíblia é um livro espiritual. Tem pessoas que falam, é simbólico, né? Nós somos considerados corpo, Jesus a cabeça. Não, no mundo espiritual, eu e você é um corpo. Todos nós fomos batizados em um só batismo. O Espírito que está dentro de mim é o mesmo Espírito que está dentro de vocês. Ou seja, há um só corpo, um só Espírito, um só Deus, um só Senhor. Quem está entendendo? Uma só fé. Nós todos, como nós lemos aqui, fomos chamados em uma só vocação da nossa esperança. Amém? Glória a Deus. Então, peraí. Nós somos o corpo. Cristo é a cabeça do corpo. Nós somos a igreja. A igreja é o corpo de Cristo, a noiva do Cordeiro. Aleluias, glória a Deus, cujo qual Ele vai vir buscar. Se nós somos considerados corpo, igual eu falei, pessoas foram decapitadas e o evangelho, para que o evangelho crescesse. Paulo sofreu naufrágio, Paulo sofreu perseguição, foi apedrejado, foi decapitado, foi preso, para que esse evangelho chegasse dessa forma até eu e você. E infelizmente hoje tem muitos falsos profetas que brincam atrás de uma Bíblia, atrás de um altar, esquecendo que um dia Deus vai trazer juízo a todas as coisas. E aquele que mentiu, aquele que enganou, vai prestar conta diante de um juiz justo e santo. Porque diante do homem nós podemos se esconder, mas diante de Deus não. Mas até por isso a Bíblia nos faz entender que é necessário que venham os escândalos, é necessário que venha a apostasia, os falsos profetas. É difícil viver, aleluia, com tanta heresia dentro da casa de Deus, mas é necessário que essas coisas aconteçam para que se manifesta, aleluia, os filhos da luz, os filhos da verdade, que somos nós que pregamos a justiça e o arrependimento, a verdade do Senhor. Aleluia. Porque infelizmente hoje o evangelho é só bens materiais, mas Jesus disse que o reino de Deus não se consiste em comida, em bebida. Então o evangelho é renúncia, é salvação. Aleluia. No capítulo 4 vai dizer o seguinte, eu vou ter que entrar aqui no tema para os irmãos entenderem. Amém? Versículo 20. Efésios 4, verso 20. Se vocês quiserem anotar para ler em casa, vai estar dizendo assim, mas vós, presta atenção, não aprendeste assim a Cristo, assinados como está a verdade em Jesus. Que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso sentido, e vos revistais do novo homem que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Pelo que deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Ou seja, deixamos a mentira, falamos a verdade, porque eu e você somos membros uns dos outros. Por que membro? Porque membro, tal que é o membro, é o dedo, fazemos parte de um só corpo. Eu sou membro do pastor, da irmã, nós somos membros uns dos outros. Quem está entendendo, diga amém. Aleluias, cadê Jesus? Onde eu paro? Versículo 26. Irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira, não deis lugar ao diabo. Aleluias. Peraí, meus irmãos, peraí que eu fugi da palavra. Capítulo 3. Glória a Deus. Capítulo 4. Aleluia. Todos digam glória a Deus. Todos digam graças a Deus. Eu deixei anotado, mas foi no meu telefone, está lá em casa. Efésios capítulo 4, no verso 26. Aleluia. Capítulo 5, perdão. Capítulo 5, versículo 26 em diante vai
vai estar dizendo assim, ó, para santificar, purificando com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar a suas próprias mulheres como a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja, porque somos membros do seu corpo. Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e unirá a sua mulher, e serão dois numa só carne. Grande é o mistério, digo porém a respeito de Cristo e a igreja. Quem está entendendo, diga amém. O que Jesus está dizendo? Como diz a palavra, o que o apóstolo está dizendo? Como diz a palavra de Deus, quando deixará o homem, ele vai unir a mulher, o que acontece? Forma uma o quê? Uma só carne. Espera aí. Eu sou casado com a Ana Laura. Formamos um só corpo, como diz a palavra. A Bíblia vai dizer que quando Cristo une com a igreja, forma assim também um só corpo, sim ou não? É o que nós acabamos de ler. Depois vocês meditam em casa. Portanto, assim como Cristo amou a igreja, os maridos devem amar as nossas esposas, entregando a sua própria vida pela vida da sua esposa. Assim também Cristo entregou a sua própria vida pela igreja. Quem está entendendo, diga amém. Então, ele vai dizer que fará uma só carne. Espera aí. Vamos analisar, falando sobre o corpo. Quando eu unir com a minha esposa, tudo que é ligado na terra é ligado ao céu. Formamos uma só carne. Espera aí. Mas como que eu estou aqui na igreja, ela está lá em casa? Nós não somos um só corpo? É onde a Bíblia nos ensina. Nós estamos ligados no mundo espiritual. Mas o homem, eu sou o cabeça e ela é o corpo. Quem está entendendo? A Bíblia deixa bem claro. Eu sou o cabeça, o homem é o cabeça da casa e a mulher é o corpo. Portanto, a Bíblia vai dizer que a glória da mulher é o marido, a glória do homem é Cristo e a glória de Cristo é Deus. Quem está entendendo, diga amém. Aleluias. Então, peraí, significa que nós somos dois? Não, nós somos um só. E como aquele disse, quando eu estou fazendo para minha esposa, eu estou fazendo para o meu próprio corpo, porque nós somos um só corpo, eu estou fazendo para mim mesmo. Assim também, ele vai dizer, grande é o mistério, digo porém de Cristo a igreja. Por quê? Porque nós formamos um só corpo, nós somos o corpo e Cristo é o cabeça. Com a esposa, o homem é o cabeça, a mulher é o corpo. Mas com Cristo, nós somos o corpo, um só corpo, e Ele é a cabeça. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Ele é a cabeça da igreja. Então, esse capítulo aqui fala claramente, os irmãos que quiserem meditar em casa, sobre o corpo. Aleluia. Então, peraí. Estamos falando da terra que está sentindo dores de parto e que está gerando, aleluia, um corpo, que é o corpo de Cristo. Aleluia. Entendemos que quando nós estamos ligados em Cristo, Ele é a cabeça, nós somos o corpo. E Ele deu a vida pelo corpo. Aleluias. Assim como o homem também tem que dar a vida pela sua mulher. Somos um só corpo. Ó, versículo 29. Porque Ele alimenta, somos como também o Senhor a igreja. Amém? Devemos apresentar a si mesmo para Ele como uma igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Ou seja, porque nós formamos um só com Ele. A nossa aliança com Ele, que Ele nos resgatou do poder das trevas para a sua maravilhosa luz, foi um preço de alto, foi um preço de sangue. E mesmo se viesse alguém santo, não poderia, porque tinha que ser Deus, tinha que ser o Verbo que se fez carne e que habitou entre os homens. E só Cristo poderia trazer essa reconciliação do homem para com Deus. Amém? Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Então a terra está gerando um corpo, e esse corpo somos nós, o corpo de Cristo. Os sinais que Jesus deixa das contrações de treinamento da terra que está gerando o corpo são terremotos. São sinais que está gerando algo na terra em meio à dor. E a única pessoa, o único corpo que cresce nessa terra em meio à dor, em meio ao sofrimento, é a igreja. Que cresce, aleluia, em meio, padecendo por amor ao nome do Senhor.
padecendo pela cabeça, padecendo por Cristo, aleluia. Como eu já disse, os profetas vieram, João Batista foi decapitado, Cristo foi crucificado, Pedro crucificado de cabeça para baixo. Então a igreja, ela cresceu como? Sofrendo. No princípio das dores, eu postei esses dias com Portas Abertas, postou lá no canal dele, no Instagram deles, 70 cristãos foram decapitados lá em Congo, em Congo, esses dias atrás. E hoje eles postaram para a gente estar orando pela Índia, até quando os irmãos estiverem orando, ora, porque está levantando uma grande fúria lá contra o povo cristão, lá na Índia. Então vamos orar, porque parece que já juntou mais de 5.000 pessoas para fazer tipo um protesto, só que eles vão atacar os cristãos lá na Índia. Então vamos orar. Ou seja, o evangelho vai crescendo. Se o evangelho cresce, o que acontece? A igreja, automaticamente, ela cresce. Se a igreja cresce, o que está acontecendo? O corpo está crescendo dentro do ventre, que é a terra. Porque a terra está sentindo dores de parto. Quem está entendendo, diga amém. Está entendendo, sim ou não? Se tiver alguma dúvida, pode perguntar. Porque nós estamos, assim como Jesus disse que é o princípio das dores, devemos entender que a terra está sentindo dores de parto. Aleluias. E se eu estiver explicando de uma forma que não está dando para entender, pode estar interrogando. Glória a Deus. Aleluia. Aleluias. Então, amém. Já está dando horário, igreja? Nós vamos ter que cessar e separar um outro dia para a gente. Já vai dar 9 horas para a gente continuar os estudos, se assim os irmãos quiser permitir, no nome de Jesus. Mas é nesse sentido aí. O corpo está crescendo. Vai chegar uma hora que o quê? Que esse corpo, ele vai crescer em todo o ventre, em toda a terra, sim ou não? A Bíblia diz que o evangelho vai ser pregado nos 4 cantos da terra. Ou seja, se o evangelho foi pregado, o corpo está crescendo. Quando o corpo cresce, que não cabe mais dentro do ventre da mulher, o que acontece? Ela começa a sentir as contrações dolorosas para dar a luz, para o corpo sair para fora. Assim, igreja, também é a terra. Estamos prestes desse dia acontecer, porque o evangelho já está em vários países e através da internet também o evangelho alcança muitas vidas. Então nós devemos entender que o evangelho está crescendo. E a Bíblia vai dizer agora, seguindo no livro de Marcos, capítulo 13, versículo 1 em diante, claro, que quando o evangelho, primeiro é necessário que o evangelho ele seja pregado nos 4 cantos, aleluia, da terra, a todas as nações, é aonde nós seremos odiados, seremos entregues à morte, seremos perseguidos, aleluias, seremos odiados de todas as nações. Para nós sermos odiados de todas as nações precisam nos conhecer. Todas as nações precisam conhecer o Deus que nós servimos, precisam conhecer o evangelho. Então é necessário que o evangelho seja pregado, e quando o evangelho ser expandido sobre os 4 cantos da terra, vai acontecer assim como uma criança no ventre da mulher. Não vai ter mais espaço para criança. É quando dá 9 meses, sim ou não? Quando a criança dá 9 meses na barriga, o que acontece? Começa a sentir as dores, começa a sentir as contrações. A mulher sente dores terríveis, igual eu falei lá no Sofia Feldman. Aqui também, na maternidade daqui, você escuta a mulher gritando alto, porque a dor é muito grande. A ciência aí, parece que uma vez, vocês pesquisaram no YouTube, tentou criar um aparelho que tentasse ser parecido, colocar um aparelho no homem para sentir a dor de parto, para ver se ele aguentava. O homem desmaiou. E quando o homem desmaiou, o povo falou assim que não chegava nem perto das contrações que a mulher realmente sente. Ou seja, as dores são muito fortes, né, que a mulher sente, são muito intensas. Eu acho que não é nem parecido. Eles tentou pegar para ver se o homem sentia. Quando eles colocou o aparelho no homem, o homem desmaiou. Isso é a ciência, só para nós entender a dor que a mulher sente.
quando vai dar a luz. Aleluia. Só que tem um mistério aí, né? Que é um mistério que ninguém sabe quando vai vir a criança. A mãe não sabe, os médicos não sabem, ninguém sabe. Aleluia, glória a Deus. Quando essa criança vai vir para fora, ninguém sabe. Quando nós fazíamos o ultrassom no Cirilo, ele sempre deixou claro, essa data DTP, se eu não me engano, não meio assim, é a data prevista do parto, mas a criança pode dar de nascer hoje, ninguém sabe. Assim também o corpo de Cristo. Aleluia. O corpo de Cristo não sabe quando ele vai embora dessa terra, porque a terra está sentindo dor de parto. Só que entendemos que o quê? Uma hora jogando, a terra vai entrar em 9 meses. Não 9 meses, para os irmãos entenderem. O corpo vai crescer. Quem está entendendo, diga amém. O evangelho vai ser pregado, como diz no aleluia, versículo Mateus 24, verso 14, vai ser pregado a todas as nações e em todas as gentes. Aleluias. Meus amados irmãos, eu vou ter que encerrar. Amém. Os irmãos me perdoam pelo horário, já deu 9 horas, nem pedi oferta. Se os irmãos quiserem, nós marcamos outro dia para a gente estar finalizando, né, para estar entendendo, né, que nós vamos entrar, até porque Jesus disse o quê? Que nem ele sabe o dia da sua vinda, somente o Pai que está no céu, o Senhor não. Amém. Ele disse, nem o Filho, nem os anjos. E nós vamos entender por que Jesus não sabe. Amém? Jesus vai nos ensinar, só que hoje não vai dar tempo. Então eu agradeço a oportunidade no nome do Senhor Jesus. Que as palmas louvam o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia. Essa igreja coloca de pé, amém. Vamos estar fazendo a oração da fé para nós embora para o nosso lar, amém. Creio que estão todos abençoados em nome de Jesus. Todos dando glória, 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 glória a Deus. Soberano Deus, maravilhoso eterno Pai. Oh Jesus querido, Jesus maravilhoso, neste momento, Senhor, nós te agradecemos, ó Pai. Muito obrigado, Senhor, por esta rica oportunidade de estar na tua casa, meu Pai, aprendendo cada dia mais e mais de ti, Senhor. Oh Deus querido e Deus maravilhoso, venha nos livrar, ó Pai, nos dias maus, Senhor. Guarda-nos, Senhor, e a nossa família, Pai. Ah, Deus querido e Deus maravilhoso, muito obrigado, ó Pai, por tudo, ó Pai. Tu és fiel, Tu és santo, Tu és verdadeiro, meu Pai. Ah, Senhor, assim, ó Pai, como o Senhor nos trouxe em paz, leva cada um de nós em paz, Senhor, nos cobre com Teu sangue, nos livra, Senhor, nos guarde de todo mal. Visita agora, Senhor, nossos parentes, nossos familiares, meu Pai. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém, amém, Senhor Jesus. Glórias a Deus. Já fizemos a oração da fé, né, irmãos? Agora nos resta despedir com alegria, amém? Todos digam comigo bem alegre, amém? A paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor Jesus e a paz do Senhor Jesus, amém? Estão todos abençoados em nome de Jesus. Quem quiser oração, o irmão no Davi, estaremos aqui orando em favor dos irmãos, amém? Glórias a Deus, aleluia, Jesus. Guarda, meu Deus, em todos os caminhos, em nome de Jesus, Deus antes, Oh, Deus, meu Pai, venha fazer, meu Pai, grande obra na vida dele, venha libertar ele, Pai, Deus, nome sagrado, toca a glória, obra do dá o livramento, Pai, livre e guarda de todo mal, guarda as portas, Pai, oh, Deus, meu Pai, Deus, misericórdia, venha fazer uma grande obra nessa vida, Pai, te peço em nome de Jesus, amém. Em nome de Jesus. Neste momento de presença, Outro mais presente no Espírito, reveste fortalece, tem graça, dá o livramento, Pai, dá o nome do Pai, em nome de Deus, a vida dos seus,
Repreende, meu Deus, os laços da raça, repreende todo espírito maligno. Não se puder agora que a pessoa usa como instrumento, meu Pai, em tuas mãos. E dá sabedoria, amor, do Pai, Filho do Senhor. Abre os olhos espirituais, em nome de Jesus. Amém. Você sentiu o coração de Deus falando só com gente. Senhor, tomando Deus a vida dessa jovem atrás de tuas mãos. Repreende, meu Deus, a fúria de Deus. Repreende, meu Deus, a fúria de Satanás. Toma, meu Deus, na palma das tuas mãos a vida dela. Guarda, meu Deus, em todos os caminhos. Que todo espírito maligno, meu Deus, que ronda, que luta, que tenta destruir a vida dela, eu repreendo, no nome do Senhor Jesus, que todo mal venha cair por terra. Sua fortaleza, seu guarda, seu filho, seu abençoa. Abre as portas, seja com ela, não saúde, mas para sempre. Em nome de Jesus, e todo mal vai bater e tirar. O teu nome venha ser glorificado. Senhor, te apresento, meu Deus, a vida da irmã santa. Senhor, toma, meu Deus, o coração das tuas mãos. Repreende, meu Deus, a fúria do inimigo contra a vida dela. Repreende, meu Deus, a fúria do inferno. Ajude ela a caminhar na tua presença. Ajude ela, meu Deus, a caminhar segundo a tua perfeita vontade. E instrui ela, meu Deus, em teus caminhos. Não só hoje, mas para sempre. Seja com ela. E repreende a fúria do inimigo que tenta se andar, meu Deus. Em nome de Jesus, eu te entrego a vida da família. Em nome de Jesus. Deus abençoe. Nessa sexta-feira que vem em casa continuasse, a soberana da mulher. A gente confirma no meio. Mas é.